Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e hoje nós vamos fazer um estudo com um texto escrito pela irmã Cássia Cavalcante. A irmã Cássia chama-se Cássia Virgínia Guimarães Cavalcante. Ela é pós-graduada em terapia familiar sistêmica e psicopedagogia, palestrante, escritora, professora aposentada lá em Recife, Pernambuco. E ela escreveu um texto chamado Viva para Servir, que esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Olha, irmãos, quem escreveu esse texto não fui eu, foi a irmã Cássia. Então, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isso esclarecido, vamos iniciar orando? Senhor Jesus, que nós possamos aprender contigo o prazer de servir, que nós possamos entender a importância de servir ao nosso próximo, que nós possamos entender que servindo aos nossos irmãos, estamos adorando a Ti. Ensina-nos, Senhor, e permita que a gente coloque realmente em prática. É o que nós te pedimos, em Teu nome, Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, a porção bíblica que vamos ler é pequena. Está em Marcos, capítulo 10, versículos 42 a 45. E diz assim, olha: vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Amém? Bem, irmãos, então, nosso texto chama-se Viva para Servir, e o versículo-chave que a irmã Cássia Cavalcante escolheu é o 45, que diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ora, a gente vê aqui que o que Jesus está nos convocando a fazer é o quê? Servir. Então, para que a gente possa servir, a gente não tem só que aproveitar todas as oportunidades que surgirem, mas também criar oportunidades, né? Estar atento ao que está ao redor, buscar como ajudar, como servir, como está lá em Provérbios 3:27. Quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Então, irmãos, a gente tem que ser generoso, a gente não pode ser egoísta e tem que estar sempre com disponibilidade para estar a serviço dos outros, disponibilidade para servir. Então, nós temos que estender as nossas mãos e viver para esse propósito, que é o propósito de servir. Às vezes, servir é um copo d'água. Às vezes, servir é uma oração. Às vezes, servir é pôr a mão no bolso e dar o dinheiro para alguém. Às vezes, servir é dar uma cesta básica. Às vezes, servir é dar um abraço. Enfim, servir é estar atento à necessidade do outro e ajudá-lo. Jesus nos ensina a procurar pelos necessitados. Ele é o exemplo maior daquele que serve, de um coração que realmente está disponível para servir. E a irmã Cássia Cavalcante fala aqui de uma escritora, ela é uma escritora americana chamada Elizabeth George. Ela sugere assim, que um olho bom é o que a gente tem que desenvolver. Então, a gente tem que ser direto e olhar ao nosso redor para estar o quê? Sempre buscando, né? Procurando os necessitados e vivendo para servir. Uma outra pessoa também, o Jim Elliot, este homem, ele foi morto em 1956. Ele foi um cristão e ele e mais 3 pessoas decidiram irem para o Equador, na tribo dos Quechua, para evangelizar. E lá eles foram tentando fazer amizade, numa situação até deram
uma carona para um índio curioso lá de avião, e parecia que o índio estava amistoso e tal. E ele era muito jovem, esse Jim Elliot, tinha casado recentemente, tinha uma filhinha de 1 ano. O que aconteceu? Quando eles foram na tribo dos Waorani, que era o objetivo final deles, o que foi? O índio que pegou a carona para conhecer o avião e tal, não contou as boas intenções dos missionários e eles acabaram sendo mortos. E esse homem, o Jim Elliot, dizia assim: onde quer que você esteja por inteiro. Viva ao máximo cada situação que você acredita ser da vontade de Deus. Por isso, doe a quem necessita e aprenda a dar e viver para servir. Então, este homem, o Jim Elliot, foi até o final. Ele perdeu a vida para quê? Para tentar levar o evangelho, para tentar servir aqueles índios Waorani. Então, esses índios do Equador eram índios selvagens e acabaram matando esses missionários, né? E já que nós estamos falando em servir, né, eu não poderia deixar de falar no dia de hoje sobre o falecimento do irmão André. Ele faleceu ontem, né? Para aqueles que não conhecem, para aqueles que não são do nosso meio, do meio evangélico, o irmão André, ele contrabandeava Bíblias para os países onde o evangelho não é permitido, né? Ele fez a sua primeira viagem em 1955 à Polônia e ele, toda a sua vida foi dedicada ao servir ao Senhor. Ele fez essas viagens com o Fusca dele durante 35 anos, levando Bíblia, falando com pessoas, levando o evangelho. Em 1981, o irmão André conseguiu contrabandear 1 milhão de Bíblias. Milhares de chineses em Swatow receberam Bíblias por causa desse contrabando que foi de navio. Em 2019, a missão Portas Abertas já tinha alcançado 9.000 pessoas. A missão Portas Abertas, que nasceu com esse contrabando de Bíblias em 1965, então tem 65 anos, né? Ela nunca parou de levar a palavra aos países perseguidos, a apoiá-los, agora apoia não só com Bíblias, com ajuda financeira. Enfim, o irmão André faleceu com 94 anos de serviço ao Senhor. Então, se existe em pleno século XXI um homem que nós podemos dizer que foi um ícone no serviço do Senhor, é o irmão André, né? Ele tem um livro muito famoso chamado Contrabandista de Deus. Aqueles que tiverem curiosidade devem ler, é um livro fascinante, um livro que eu li na minha adolescência. E desde então, assim, meu coração sempre ardeu por missões, porque o que o irmão André fez foi fantástico. Então agora o Senhor recolheu, mas foram 94 anos nesta terra, e dos quais a maior parte deles servindo ao Senhor. Então o irmão André é um dos exemplos fortíssimos de uma pessoa que viveu para servir. Então, irmãos, agradeça a bênção de servir. Por isso, pense: como eu posso me tornar uma pessoa melhor? O que eu preciso mudar? Eu valorizo mais as pessoas ou as coisas que elas fazem? Eu realizo trabalho voluntário? Como é que eu ajudo, né? Quando tem algum irmão necessitado, eu me faço de louco ou eu não faço questão de contribuir, né? James Hunter, que escreveu também um livro muito famoso que é... agora esqueci o nome, O Monge Executivo. Este homem, ele dizia assim, que para liderar é preciso estar disposto a servir. Então, um líder que não está disposto a servir, certamente será um líder fracassado. Então, o apóstolo Paulo aconselha o quê em Filipenses 2:4? Que cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Por isso, irmãos, vivamos para servir. Que a gente possa realmente aproveitar cada oportunidade. E quando elas não existiram, que nós possamos criar oportunidades. Então, como está lá em Gálatas 6:10. Enquanto temos oportunidade,
façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, irmão, se você fez essas perguntas para você agora, poxa, eu tenho feito trabalho voluntário, eu preciso mudar, eu tenho servido. Se você chegou à conclusão que não tem se mexido em prol do outro, a hora é agora. Vamos servir hoje. Procura lá alguma coisa que faça você criar oportunidades para servir o próximo, tá bom? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Vivamos para servir, aproveitemos as oportunidades. Amém? Bom, meus irmãos, eu me despeço aqui com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, ó. Parece um laço. Quero lembrá-los também que a gente combinou, né? Que em 2022 a gente ia lembrar todo dia e a crer que aqueles que esperam no Senhor, ó, terão as forças renovadas, como está lá em Isaías 40:31. E lógico, né? Certamente viverão para servir. Eu me despeço aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.